como mães, a gente pode evoluir muito, muito através da maternidade. Mas quando eu falo de evoluir muito, é de dar um salto quântico. É de você evoluir 10 anos em 2. Em termos de quê, Carol? Na vida prática, em termos de ganhar paciência, em termos de ganhar virtudes, de curar traumas, de ter resiliência, de ter organização, de ter disciplina, até de ter alta performance. A gente pode aprender isso sendo mãe. Porque a maternidade nos exige alta performance. Autovalorização. Você entender o que realmente é importante para você, entender a sua missão de vida. Quantas vezes a gente passa uma vida inteira sem saber a nossa missão de vida? A maternidade é uma grande chance de você encarar, de você ver a sua missão de vida na sua frente. Olá, gente. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Eu sou Carol Cabral, sou educadora infantil, terapeuta, especialista em controle emocional. E hoje eu quero bater um papo aqui principalmente com as mamães, né? Hoje a gente vai conversar aqui sobre a maternidade como um portal, uma grande oportunidade para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso crescimento pessoal, emocional e até espiritual. E, gente, o que eu vou conversar com vocês aqui tem muito a ver, tanto com coisas que eu estudei, mas tem principalmente a ver com o que eu vivi durante 2 anos seguidos de puerpério, né? Eu tive uma filha em 2019 e outra filha em 2020, então foi assim, emendando realmente uma gravidez na outra. E esse foi um período de enorme, né, transformação para mim. E mergulhando nisso tudo, estudando sobre isso tudo, né, todas as coisas que me transformaram durante esse período, principalmente, né, o período do puerpério, até que eu ainda estou vivendo, né, porque o puerpério vai até 2, 3 anos de idade, ao contrário do que os médicos dizem que o puerpério vai até ali os 6 meses da criança, mas isso é quando o seu corpo está recuperado. Mas o puerpério da gente mesmo, emocional, ele vai até 2 anos. E eu tenho uma filha que ainda tem 1 ano e meio, né? Então eu ainda estou vivendo o puerpério. E depois desse período vivendo esse puerpério, e eu vivi um puerpério muito intenso, e a gente vai conversar sobre isso, né? Sobre puerpérios intensos e a bênção que eles são na nossa vida, embora não pareça a princípio. Eu consigo, né, dividir com vocês a minha experiência, o meu estudo, mas principalmente tudo o que me transformou nesse período. E essa conversa aqui é um convite para as mães, né, para encararem a maternidade, para encararem esse período principalmente do puerpério, mas a maternidade em geral, com esse olhar, com um olhar de uma grande oportunidade na sua vida, para você dar um salto, para você dar um grito de liberdade, de muita coisa que estava ali trancada dentro de você, de muito trauma, de muita tristeza, de muita angústia, de muita raiva, de muitos sentimentos que estavam ali negligenciados, escondidos, que você preferia não entrar em contato, mas quando chega o puerpério, você não tem escolha, eles simplesmente vêm à tona, muitos deles. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Como isso, apesar de parecer muito doloroso durante o momento que a gente está vivendo, de parecer não, de ser muito doloroso quando a gente está vivendo, como isso é uma bênção para a nossa vida. Como isso nos salva da nossa alienação de nós mesmas, da nossa falta de conexão conosco, da nossa falta de conexão com os nossos maiores sonhos. Então, é um convite, né? A maternidade, o puerpério, é um convite único, né, que só nós mulheres podemos viver. A paternidade, ela também convida para uma transformação, mas ela não é tão incisiva, tão assertiva, né?
provocativa quanto é para nós mulheres. E essa é uma oportunidade de desenvolvimento, essa é uma oportunidade única de crescimento. E o meu apelo é para que vocês escutem esse vídeo, vejam esse vídeo com a voz do coração, que o Espírito Santo desça sobre vocês e sobre mim neste momento, para que a gente fale de coração para coração aqui. E que tudo que tem aqui, seja dito aqui, seja transformador para você, né? Se tocar o seu coração, que você consiga trazer bons frutos daquilo. Se não tocar o seu coração, é apenas mais um vídeo, né? A gente segue adiante. Meu cafezinho tá pronto. Pera. Então, gente, olha só. Durante o puerpério, a mulher ela passa por 3, né, grandes transformações na vida dela. A primeira é a puberdade, a segunda é a maternidade e a terceira é a menopausa, né? E a maior transformação que a mulher pode passar, o café tá passando aí na frente da câmera, a fumaça do café. E a maior transformação que a mulher pode passar, que a mulher passa, é sem dúvida a maternidade. E transformações, gente, geralmente são dolorosas. Para a gente construir, a gente precisa desconstruir muita coisa. Qualquer coisa que você vai construir, você precisa destruir algo. Dificilmente você consegue construir em cima, né? Quando você vai arrumar as gavetas do seu armário, você precisa tirar tudo de dentro para depois arrumar direitinho. Você causa uma bagunça maior, você causa um desconforto maior antes de organizar. Para você construir um prédio, por mais que ele esteja sendo construído do nada, você não esteja reformando, você precisa ajeitar o terreno e para isso você precisa desconstruir as árvores, o mato, a terra, né? Não dá para construir sem mexer em algo. E quanto maior a construção, maior é essa remexida, né? Maior é esse desconforto, essa desordem inicial. E o puerpério, ele é uma desordem emocional pra gente, mas é uma desordem que ela pode ser caótica e destrutiva pra gente, né? Não é à toa que muitos casamentos terminam nos primeiros 5 anos de vida da criança, se eu não me engano, 40 e tantos % dos casamentos terminam nos primeiros 5 anos de vida da criança. Isso é um número muito alto, né? Então, essa desconstrução, ela pode ser totalmente negativa, ou essa desconstrução, ela pode dar um salto, pode ser o ponto de virada da sua vida. Depende de como você conduz, de quão corajosa você é de mergulhar nas profundezas e de lá tirar a mais linda luz. E como é que a gente faz isso, Carol? Na prática, vamos lá. Durante o puerpério é muito comum, né, a gente voltar a ter memórias de traumas que a gente viveu, ou mesmo que as memórias não venham, porque aquele trauma está lá muito escondidinho, de que o nosso subconsciente fez muita questão de guardar ele vem em formas de sentimentos e de reações. Então, raivas que antes eram reprimidas, durante o puerpério você tem muita dificuldade de bancar a lady. Você tem muita dificuldade de engolir a seco. Tristezas que estavam lá no fundo do seu coração, durante o puerpério, fica muito difícil de você esconder, maquiar, botar um sorriso no rosto. Então, sentimentos muito profundos que foram negligenciados e esquecidos durante o puerpério, eles vêm à tona. É isso que é remexido. Então, o que é que se pode fazer durante esse período? O que eu vejo muitas mulheres fazendo é se distrair. É ver aquilo tudo vindo para fora e não querer ver.
Então, começa a se distrair com outras coisas, com não, o problema é o sono do bebê, o problema é... E aí inventa 1000 coisas, e aí se envolve em mensário atrás de mensário, que não tem nada de errado em mensários, né? Eu mesma fiz mensários, alguns meses eu fiz, outros meses eu acabei pulando, mas enfim, isso não é o fundamental. Esse momento de puerpério, a coisa mais fundamental que existe é você entrar num profundo mergulho em você mesma, no que você está vivendo e na sua criança, naquele serzinho ali que acabou de sair de você, que depende 100% de você. Então você entende que isso, essa responsabilidade vindo pra gente, né, estando em nossas mãos, a gente não pode mais ser egoísta, a gente é conduzida, a gente é impulsionada a ser altruísta como a gente nunca foi na vida. Né? Quando a gente tem um filho, a gente descobre o quão egoísta nós éramos. Quando a gente se dedica 100% ao nosso filho, né, 24 horas por dia, a gente vê, e a gente nem pensa nisso, a gente vê, me vem muito aquela passagem da Bíblia que fala que que o servo ele serve à mesa e depois ele não espera ser agradecido por isso, ele fez o trabalho dele. Assim somos nós, mães. A gente se doa 100%, a gente dá tudo que a gente tem e busca o que não tem para dar e a gente não espera agradecimento disso, a gente simplesmente faz o que a gente tem que fazer. É o nosso dever, é a nossa obrigação. Somos mães, escolhemos ser mães, todas nós escolhemos. Então, quando a gente faz isso, e a gente sente, né, essa coisa aflorar na gente de muita raiva ou muita tristeza, e a gente não mergulha nisso, a gente se distrai com outras coisas e não se doa ao momento, né, que a gente precisa e que a criança precisa, ou quando a gente não está em situação de receber visitas, mas a gente engole, né, as nossas necessidades, isso vem muito também, né, durante o puerpério, as nossas necessidades, elas gritam para serem escutadas de uma maneira que não é como acontece normalmente, sem ser nesse período. Mas nesse período a gente sente uma necessidade absurda de que as nossas necessidades também sejam atendidas. Então, quando você sente uma necessidade de isolamento de você, sua criança e seu marido, e você aceita, né, que outras pessoas estejam interferindo demais, estejam entrando demais, né, na sua casa, ou você não tem o apoio, né, de um marido, que esse é muito papel dos maridos, na hora do puerpério, de ser aquele que protege, né? A mulher, ela está ali cuidando da criança, cuidando do fruto do amor deles, cuidando daquele ser que acabou de vir ao mundo e que depende totalmente dela. E o marido, ele toma conta, ele protege, ele se torna o leão da família, aquele que fica lá na porta e não deixa nada atrapalhar aquele momento de fragilidade da mulher, né? Porque ela acabou de parir, ela está frágil em todos os sentidos, e da criança, que é frágil por natureza, do bebezinho, que é frágil por natureza. Então, quando você, por exemplo, não tem vontade de receber visitas, precisa de um isolamento, e você não escuta a sua voz, né? Não se faz escutar, aquilo dói em você, dói muito. Por quê? Porque a nossa sensibilidade está totalmente aflorada no puerpério. Os nossos sentimentos, eles são potencializados durante o puerpério. E porque eles são potencializados, eles têm grande chance de cura. Eles têm grande chance de transformação, se eles forem vistos, encarados de frente. Tem um livro que fala, né, que a maternidade é o encontro das sombras. E é de fato um encontro de sombras. Quando você se torna mãe, aquele negócio que eu falei aqui, as coisas que você via antes só como, né, sombras que você podia negligenciar, esconder e não olhar,
durante o puerpério, elas vêm para a luz. E aí elas se tornam mais fortes, né, como sombra, e você precisa encarar elas e trazê-las para a luz, ou você não vive a transformação que você precisa. Então, gente, existem dois caminhos, né, na maternidade que eu vejo que tem acontecido muito, duas linhas. A primeira linha é aquela que fala da maternidade sofrida. Ai, a minha vida acabou. Ai, olha só as minhas olheiras. Ai, não tem mais jeito para mim, não sobrou mais nada para mim. Ah, minha vida é só um sofrimento, né? E muitas vezes é aquela mesma mãe que lá na frente vai dizer: ah, meu filho, mas eu fiz muito por você, eu fiz tudo por você. Olha como você é ingrato, né? Que é um caminho, gente, que nós sabemos que não é saudável. Nós somos o adulto, a criança nunca pediu para a gente tomar as decisões que a gente tomou, nem tem culpa das circunstâncias que nos levaram a tomar essa decisão. Então, se você larga a sua carreira e decide que você vai ser 100% mãe, essa é uma escolha sua. Ah, eu gostaria de fazer isso, mas eu não tenho como, eu preciso trabalhar. Essa também é uma decisão sua. Nós temos que tomar nossas decisões de acordo com as nossas circunstâncias, mas quem toma as decisões somos nós. Não são nossas crianças, então elas jamais podem ser culpadas ou serem cobradas pelas decisões que nós tomamos. Então esse é o caminho da vitimização, né? Da mãe sofrida. E o outro caminho que eu vejo é o caminho do floreio, da maternidade linda, da maternidade que são só flores, eu, linda, bem vestida, com minha filha vestida igualzinha a mim, e a minha vida toda é uma maravilha. A gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe. Por mais que a gente veja aí no Instagram isso aparecendo demais, nas redes sociais aparecendo demais, a gente sabe que isso não é verdade. Toda mãe tem uma hora que tem vontade de gritar, toda hora uma mãe tem uma hora que enche o saco, toda hora a mãe tem um dia das mães que ela gostaria de estar passando, tomando champanhe com as amigas dela. Isso é normal, né? A gente sabe que esse floreio da maternidade também não existe. Mas esses dois caminhos, né, e o contraste entre eles, tá levando também, é um movimento que eu tenho percebido, é um movimento do eu não quero ser mãe. Porque ou eu estou fadada a uma fantasia, e no fundo, mesmo quando a gente não é mãe, a gente sabe que isso é uma fantasia, ou eu estou fadada a perder minha vida. Gente, não é nem nenhuma coisa nem outra. Existe um caminho do meio. Nós, mulheres, né, e o casamento, ele nos convida a ter filhos. E esse convite a ter filhos, ele também é um convite para a nossa evolução. Como mães, a gente pode evoluir muito, muito através da maternidade. Mas quando eu falo de evoluir muito, é de dar um salto quântico. É de você evoluir 10 anos em 2. Em termos de quê, Carol? Na vida prática, em termos de ganhar paciência, em termos de ganhar virtudes, de curar traumas, de ter resiliência, de ter organização, de ter disciplina, até de ter alta performance. A gente pode aprender isso sendo mãe, porque a maternidade nos exige alta performance. Autovalorização, você entender o que realmente é importante para você, entender a sua missão de vida. Quantas vezes a gente passa uma vida inteira sem saber a nossa missão de vida? A maternidade é uma grande chance de você encarar, de você ver a sua missão de vida na sua frente. Então, é um período tão rico de transformação. É doloroso, eu sei que é doloroso, mas é muito rico. E a gente pode vivenciar ele de uma maneira profunda, talvez dolorosa, mas a gente sabe que tem um prazo para terminar, a gente sabe que não vai ser assim para sempre, é só uma desconstrução, um pequeno caos com um bom motivo.
E o que é que eu percebi? Agora eu vou falar o que é que aconteceu no meu puerpério, a minha vida pessoal. Quando eu tive a Aurora, eu descobri que eu tinha muita raiva reprimida, muita. Eu descobri que eu tinha traumas e traumas de infância que não foram resolvidos, que eu nem sabia, e alguns eu nem sei ainda, mas eu sei que eles estão lá. E trauma, gente, é uma das poucas coisas que não passam com o tempo. O trauma, se ele não for cuidado, se ele não for ressignificado, e eu falo isso como terapeuta e como uma pessoa que passou por muitos traumas, dos mais variados que você possa imaginar, ele se calcifica no seu coração, ele se calcifica em você e ele te traz sintomas mais tarde, sintomas físicos, inclusive. Tanto sintomas na sua vida, né? De repente a sua vida financeira não vai bem, ou de repente o seu casamento vai por água abaixo, depois da maternidade. Ou fisicamente, você acaba ficando doente, acontece muito isso, de mães adoecerem, de doenças graves aparecerem depois da maternidade. Por quê? Porque ela entra em contato com traumas que existiram na infância dela, ou que existiram ao longo da vida dela, que foram negligenciados, e eles vêm durante o puerpério, mas a mulher ela não tem a chance, ou ela não se permite, ou não tem conhecimento, ou não tem ajuda para poder curar. Aquilo vem para a superfície, né? Tá lá na profundeza do subconsciente da gente. Durante o puerpério ele vem para a superfície para ser curado. Então, a gente precisa estar muito atenta aos sentimentos que vêm para a gente durante o puerpério, a maneira que eles se manifestam, e ir atrás de curar. Então, eu fui atrás de terapias. E eu fui atrás de buscar um método de cura e de libertação dessas dores que eu vivia, que muitas delas estavam ligadas justamente à raiva, à ira. E isso foi tão importante para mim, não só porque eu aprendi a ter controle sobre a minha ira, mas como eu aprendi a ter controle sobre os meus limites. Tanto os meus limites mentais de eu não consigo suportar mais do que isso daqui, a partir daqui sou eu que posso fazer, a partir daqui eu realmente preciso de uma resposta do outro, ou não vai funcionar o relacionamento. Como limites de essa pessoa é muito tóxica, não importa se ela é da família, não dá para conviver com elas com frequência. Eu aprendi a criar uma distância saudável. Porque para mim não estava mais fazendo sentido eu passar por cima dos meus sentimentos. Eu aprendi, gente, a me respeitar. Eu aprendi tanta coisa no puerpério. Olha, minhas filhas acordaram. Um minutinho. Voltei. Coloquei a Aurora para assistir ali um pouquinho de TV. Ela gosta de assistir um pouquinho de TV quando ela acorda de tarde. Mas daqui a pouco Serena acorda. E aí a gente precisa encerrar aqui, que eu tenho que ficar com as duas, né? Quero ficar com as duas. Então, gente, ó, as três coisas que a gente pode mergulhar na maternidade e aprender. A primeira, curar traumas. A segunda, evoluir como pessoa. A maternidade nos chama para isso, né? Toda mãe sabe que a gente tem vontade de ser uma pessoa melhor quando a gente é mãe, pelo simples fato de que nós somos um exemplo para elas. E a gente quer que elas se tornem pessoas boas de coração, a gente quer que nossos filhos se tornem homens e mulheres bons. E a gente sabe que a gente precisa ser um exemplo, que a gente precisa ser melhor, que a gente ganhou uma missão maior do que a gente. E que se a gente não se entregar nesse processo para poder evoluir, a gente não vai conseguir cumprir essa missão. Então a gente se torna muito humilde, no sentido de que nós sabemos que a gente faz o nosso melhor, mas que esse melhor nunca é o suficiente, daí vem tanta culpa. Mas também a gente
percebe esse chamado para melhoria, percebe esse chamado para a evolução, para o crescimento, né? Essa é a segunda coisa, essa oportunidade gigantesca de dar um salto quântico na nossa evolução, como pessoa, como ser humano. Inclusive aqui de encontrar a nossa missão de vida. E o terceiro e último é você aprender a colocar limites. Limites para você mesma, limites para as pessoas que estão ao seu redor, limites para o que você sabe que está no seu tempo divino, no seu tempo de vida, de você realizar, de você saber quais são as suas capacidades, às vezes até de aumentar os limites da sua capacidade, porque você percebe que você é melhor do que você imaginava. Se você fizer esses 2 primeiros passos, você, ao invés de limitar os seus sonhos na maternidade, você engrandece eles. Você percebe que você pode sonhar até mais, porque você é capaz de mais. A maternidade, ela mostra isso pra gente, se ela for bem vivida. E todos nós que somos mães, todas nós somos chamadas a viver isso, a experimentar isso. Olha só como você pode mais do que você imaginava. Olha só como você é melhor do que você imaginava. Tanto amor incondicional, tanta doação, faz a gente ver, né, aquele sopro de Deus em nós. Que a gente é muito melhor, né? Olha só, a Serena dizendo, quero sair, mamãe. Então, gente, vou precisar encerrar esse vídeo, mas eu quero encerrar convidando vocês, chamando vocês a aceitarem, né, esse impulso que a maternidade dá para a gente dar esse salto quântico, para a gente se tornar uma pessoa melhor. Que vocês tenham oportunidade de fazer isso todo santo dia. Todos os dias a gente pode se tornar melhor para as nossas filhas, para os nossos filhos. Todo dia a gente pode engrandecer os nossos sonhos, a gente pode se reconhecer como alguém que faz muito mais do que a gente um dia pensou que seria capaz de fazer. E que existe dentro de nós um amor infinito e que ele tem poder. Ele tem poder de realizar coisas muito maiores do que os nossos sonhos de juventude. Então a maternidade, ela não é o fim dos nossos sonhos, ela é o início dos sonhos maiores. Ela é o início dos sonhos mais grandiosos, mais luminosos. E ela é também um portal para você adquirir tudo o que você precisa, né? Para você adquirir todas as ferramentas emocionais, espirituais, como pessoa, para poder se tornar aquilo que você precisa se tornar para realizar seus sonhos. Então, ao mesmo tempo que a maternidade, ela é aquele trampolim que faz os seus sonhos se tornarem maiores, ela te dá as ferramentas, ou te dá pelo menos a estrada, né, para você seguir e adquirir ferramentas que são necessárias para você atingir esse sonho. Então não caia nessa de que a maternidade é o fim dos seus sonhos. A maternidade é só o início de sonhos maiores, mais grandiosos e mais verdadeiros para a sua alma. Muitas vezes a gente deixa de lado alguns sonhos que não fazem mais sentido, mas no lugar deles a gente deve colocar sonhos que fazem sentido, que são maiores, que fazem a nossa alma vibrar ainda mais do que aquele sonho que a gente tinha na juventude, antes de ser mãe. Então fica aí esse apelo para vocês. Você dá tchau para todo mundo, Cessar? Tchau. Tchau. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.